Para mim, realmente, é uma alegria muito grande poder estar aqui com os senhores, né? Compartilhar, presidente, desembargador Altino Pedroso, de quem eu tenho, né, grandes recordações, porque nós atuamos juntos como convocados no Tribunal Superior do Trabalho, não é mesmo? Aliás, homem de uma carteira de identidade flexível, não é mesmo? E excelente amigo, realmente uma pessoa que nos recebe com carinho sempre muito grande, sempre com braços muito abertos, de modo que a gente fica feliz de estar aqui. A desembargadora Marlene, pedi aqui para pegar o nome todo, Marlene Terezinha Sugmatsu, a quem eu também agradeço o convite, a primeira vez que formulou, quando nós estivemos juntos lá na Escola Nacional de Magistratura, né, naquele curso de formação continuada, e eu fiquei prontamente feliz e agradecido pela honra do convite. Desembargador Arnaud, meu colega de Cartagena, né, onde nós tivemos Cartagena de Índias, né, foi um bom lugar, não é mesmo? A quem eu desejo e auguro um êxito muito grande na gestão do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, contribuindo pela sua grandiosa história, assim como fez o desembargador Altino Pedroso. E me pediram para falar, quer dizer, sobre um assunto que é muito caro para os juízes de primeiro grau, né, e para nós todos, que é a uniformização de jurisprudência dentro deste cenário de construção da jurisdição. E essa é uma história que nós vamos começar a modificar o paradigma da prestação jurisdicional dentro de uma sociedade. E procurando saber o que isso representa, o que querem de nós, o que nós vamos fazer. Nós viemos vocacionados para uma missão constitucional. E essa missão constitucional é de dar resposta à sociedade dentro de uma efetividade de prestação jurisdicional. E essa efetividade da prestação jurisdicional, ela traz, em primeiro lugar, uma grande indagação, que nós poderíamos dizer exatamente o seguinte: eficiência, eficácia, previsibilidade, estabilidade, aceno para a continuidade. Essas são questões que nós temos que conviver com a sociedade moderna, porque sobre o prisma da própria história da jurisdição. E eu queria só, a desembargadora Rosemarie estava dizendo que termina parafraseando o Churchill, dizendo que o discurso tem que ser curto e simples para todo mundo entender. Eu já traria, parafrasear o Valentim Carrion, que ele dizia que o discurso é como biquíni, ele tem que ser curto, o bastante para despertar o interesse, mais amplo para cobrir o assunto. Então, na realidade, o que eu preciso dizer e trazer o que representa a questão da jurisdição nessa quadra da atualidade, ou nesse cenário que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo um momento diferente. A história da própria prestação jurisdicional, da história da jurisdição, o século XIX, a liberdade, os princípios que nortearam a própria liberdade no sentido da criação da própria decisão, a história francesa, Montesquieu, como o juiz à boca, né, o le juge, se ela busca pronúncio de parole de Lalois, estou tentando só para ver se eu me lembro em português, desculpe, não tem nada a ver com. Mas é isso aí, o juiz à boca da palavra da lei, e tão somente sem poder modificar a força e o rigor. Essa mudança, existia uma questão em que a lei era exatamente o pressuposto de atuação da própria jurisdição e de conduta da sociedade. Criava-se uma regra objetiva dentro de uma relação humana, que aquelas questões tratadas na norma legal tinham uma duração e tinham uma eficácia, uma interpretação, uma característica.
A questão da interpretação da norma legal para aplicação no caso concreto surge de uma necessidade de que as relações sociais começam a se transformar. Enquanto elas eram monocromáticas, quando elas eram apenas e tão somente uma repetição de uma ordem social cujo gênero fazia com que eu atuasse de uma determinada maneira, a interpretação não havia disparidade. Começa a sociedade a crescer, a ampliar, muda a questão da própria interpretação da norma jurídica. E o direito positivo, como nós criamos, tem na lei a sua essência, tem na lei a sua história, tem na lei a sua atuação. Nós somos formados na própria lei. Precisamos de lei para poder atuarmos. Não é? O próprio 5º 2 da Constituição, tão bem utilizado e largamente utilizado, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nós somos tão pródigos em lei que no estado do Rio Grande do Sul há uma lei que dispõe como se faz um churrasco. E o que é o churrasco? Define o churrasco e como se faz. Não é? Então nós precisamos de lei. Não precisamos chegar tanto. Há pouco tempo, o Congresso Nacional votou uma lei criando o Dia Nacional do Milho. Né? A importância e a relevância do Dia Nacional do Milho e interpretar isso dentro de uma relação social me parece que é um ato de altamente profunda indagação. Então, nós precisamos e somos voltados para algo chamado cultura da lei. Contrariamente nos regimes da common law, que a lei escrita não existia e a interpretação das regras legais eram feitas por julgamentos, por precedentes. A mudança que nós recebemos se deu no meio do século XX, que já começa o próprio positivismo puro a não ser mais suficiente para responder às necessidades da sociedade. Vem o pós-positivismo com uma conduta, a conduta do imprevisto, da imprevisão, do gênero. O pós-positivismo passa a ter diversas soluções para a mesma questão tratada. Também não se assenta. E nisso nós mudamos, isso não é a sociedade brasileira, a sociedade moderna, sobretudo aquelas oriundas do civil law. O Pacto de São José da Costa Rica foi um grande definidor de toda essa necessidade de mudança, não é? Com a razoável duração do processo e o processo justo numa época em que os países sofriam até uma questão política mais restritiva, mais autoritária. Nós viemos a ratificar o Pacto de São José da Costa Rica em 1992 e daí para frente começa toda essa mudança com a reforma do Poder Judiciário. E culmina com a Emenda Constitucional 45, o grande marco da mudança. E a Emenda Constitucional 45, o que é que ela traz como princípio? Razoável duração do processo. E essa razoável duração do processo é dentro de um processo justo. Nós havíamos criado, nesse período, uma maior amplitude do acesso à justiça. E recebemos, com a Emenda Constitucional 45, e hoje está aí a realidade, uma história em que há no Brasil 95 milhões de ações em andamento. Alguma coisa não está muito bem. 95 milhões de ações em andamento, dependendo de uma solução do Poder Judiciário, me parece que precisa de uma reflexão maior, porque não vai atender. Não há como se julgar 95 milhões de ações. Não há como se definir a relação jurídica trazida como controvertida nos tribunais, de modo a satisfazer todo o conflito de interesses. Imediatamente. Então é necessário que haja uma reflexão sobre isso. Com a Emenda 45 veio aquele pacto por um judiciário mais eficaz, rápido e eficaz.
né, que fizeram o primeiro pacto, em que era presidente do Supremo Tribunal, na ocasião, o ministro Nelson Jobim, né, disse que a maior dificuldade era lembrar quem era o presidente do Congresso Nacional, mas não era não, que era o Sarney. Então, e todos eles se reuniram no sentido de criar medidas capazes de dotar o judiciário de possibilidade de gerir a quantidade de processos que recebia atualmente, ou anualmente. E isso fez com que todo o Poder Judiciário passasse a montar uma estratégia no sentido de refletir sobre o que acontecia. Já na década de 70, nós tivemos mudanças incorporadas no sentido de fazer valer quem foi testemunha, que aqui são poucos, não é mesmo? Mas da história que ali aconteceu. Criava-se da individualidade a preocupação com a coletivização das ações, de modo que tentasse resolver aquelas questões que o Rio Grande do Sul denominou neologicamente de lesões massivas. Toda vez que houvesse uma lesão de massa, a decisão teria que ser coletiva, de modo a atingir o maior número de beneficiados e, com isso, retirar a incerteza do julgamento judiciário. As ações coletivas começaram a se desenvolver, ações civis públicas, enfim, ações despersonalizadas da figura do indivíduo para atender a um grupo ou uma coletividade, no sentido de fazer atuar a jurisdição. Mesmo assim, não há condição de resolver a história dos 95 milhões de ações em andamento. Então, era preciso saber o que está acontecendo e qual a razão dessa proliferação dessas ações no âmbito, no cenário do Poder Judiciário. É preciso entender exatamente o seguinte, equacionar a questão, primeiro, previsibilidade, segurança, de modo que da segurança venha algo chamado estabilidade. E desestímulo à litigiosidade que se diz excessiva. Nós, quando falamos de volume de processos, nós dizemos simplesmente, se voltamos as nossas baterias para a litigiosidade excessiva, como se o responsável pelo acúmulo fosse a parte, que tem o hábito de brigar, a vontade de brigar, não é? Tem na sua formação a história da briga. Não é verdade, o brasileiro não é disso, nunca foi, né? É um povo pacífico. Agora, por que a razão do litígio? Porque o processo social, me perdoem, estou dizendo isso por fazendo parte de um tribunal superior, o processo social virou loteria. Eu posso ganhar e posso perder. Então, a questão é exatamente... Numa comunidade menor, em que o tribunal tenha, por exemplo, 2 turmas, tenho 50% de chance. Estimula o cumprimento. Se a mesma questão jurídica, os mesmos fatos, a mesma norma legal de regência tem solução diversa. Uma parte ganha, outra parte perde. Como pode explicar isso para a sociedade? Como posso desestimular o devedor para que não ajuize a ação, para que, não resista à pretensão? Porque ele sabe que ele vai ter uma oportunidade de, pelo menos, na metade dos casos, sair vencedor. E isso, em termos de administração econômica de risco, pode ser um grande negócio. Então, na realidade, o que é preciso é identificar as causas. Nós temos
essa história crescente. Questões jurídicas, as mesmas questões jurídicas decididas de maneira divergente ou de maneira diferente. Muitas vezes no mesmo tribunal, na maioria das vezes de outros tribunais. Nós temos uma realidade, uma realidade de continente nacional que cria exatamente uma história a cada região do país. Com 200 milhões de almas. Agora, se pensar 200 milhões de almas com 95 milhões de ações, é muita ação para pouca alma. Não é? Isso daí eu estava no congresso lá na Escola Nacional de Magistratura da França, e eu falando, né? E quando eu disse, não, nós temos, o Tribunal Superior do Trabalho recebe por ano 250 mil ações, 250 mil recursos. O cara olhou para mim, parou e falou assim, o senhor está enganado, não são 250, eu falei, não, são 250 mil. Falou, porque a Corte de Cassação francesa recebe por ano menos de 15 mil ações. Agora, é verdade, são 45 milhões de almas, mas mesmo assim, proporcionalmente a nossa é muito mais enriquecida. Agora, o que é preciso fazer é o seguinte, como desestimular a jurisdição? Nós criamos, de fato, o acesso à justiça. Quando criamos um maior acesso à justiça, nós prevíamos que esse acesso à justiça teria que importar na saída e não só no ingresso. Então, ampliou-se o acesso sem estrutura, ampliou-se o acesso com todas essas questões não resolvidas para, afinal, deixar que o jurisdicionado permanecesse na jurisdição até a efetivação, até a entrega do bem da vida, muitas vezes por muito mais de 5 anos, por 10 anos ou mais. Logo, não é possível que a jurisdição esteja situada com esses patamares, de modo a que a mesma tese jurídica, a mesma relação, possa ter soluções diferentes. Não é verdade que qualquer critério que se faça de alterar o status quo terminaria por inibir a liberdade intelectual do juiz. É um discurso do século XX, do início do século XX. A vontade individual, a formação pessoal como definidor da própria apreciação de todo o conteúdo jurisdicional. Não é verdade. Porque o juiz não é um ser criado pelo Estado para ter vontade pessoal. Não é? A vontade pessoal, a autoridade pessoal da vontade, ela gera uma coisa chamada arbítrio. E é típica dos regimes totalitários. Então é preciso que nós tenhamos, em primeiro lugar, exatamente o seguinte, a convicção de que temos na fundamentação a grande necessidade de se demonstrar a amplitude do debate e a verdadeira submissão à causa, e a verdadeira questão controvertida. É através da fundamentação. Decisão desfundamentada é arbítrio. Decisão de referência é sempre ignorar os argumentos posteriores àquilo que foi referido, ou a argumentação posterior. Então, realmente, qualquer mudança de comportamento e de paradigma não importa em restrição da liberdade intelectual. Ao contrário, reafirma. E cada vez mais, em face de toda essa evolução do positivismo clássico, do pós-positivismo,
Estamos cada vez mais nos voltando, quer queiram, quer não, para uma simbiose, para uma cultura juntada de conceitos diversos como a civil law e a common law, de modo a criar um regime híbrido. E isso veio com a emenda 45, a súmula vinculante. Aliás, não é só a súmula vinculante. Há muito tempo antes, a Associação dos Magistrados Brasileiros, no final da década de 80, propugnava por uma mudança, no sentido até de crítica ao que vinha pretendendo com relação à própria súmula vinculante, de se criar a súmula impediente de recursos. Porque a súmula impediente de recursos resgatava algo chamado autoridade da sentença, privilegiando o primeiro grau de jurisdição, no sentido de que não cabia recurso das decisões proferidas em consonância com a jurisprudência dominante ou as súmulas dos tribunais superiores. Essa era a proposta firmada pela IMB, que em 2006 foi transformada em norma legal com relação à adoção do artigo 518, parágrafo único do Código de Processo. E no processo do trabalho ficou tramitando, agarrado à PEC 238, o mesmo dispositivo, que era não só para a justiça comum, como para a justiça do trabalho, fruto do quarto pacto pelo judiciário moderno e mais rápido, não é? E mais eficiente. E essa mudança acarretou especificamente o resgate da autoridade. Toda vez que o juiz decidisse, em consonância com a súmula do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não cabe mais recurso de apelação. Caberá agravo do instrumento da decisão que trancar. Mas a sentença passa a ter autoridade e eficácia e não passa a ser mais tida como uma jurisdição de passagem. A nossa história consagrou que dentro de um determinado momento, dentro de uma determinada época, as sentenças eram instância de passagem, porque a parte queria do juiz que decidisse, para poder recorrer, o quanto antes. E até hoje essa cultura ainda existe, de modo que eu quero esgotar a jurisdição. Então os processos nascem no primeiro grau de jurisdição, são sentenciados, há a apelação, o recurso ordinário, no processo do trabalho, o Tribunal Regional decide, vai para o Tribunal Superior do Trabalho e ali vai para o Supremo Tribunal Federal. E há uma via crucis intermináveis. E com relação ao aspecto da própria uniformização da jurisprudência, o que vem a ser a uniformização da jurisprudência, talvez como redenção mesmo. Houve a primeira mudança de paradigma. A emenda constitucional 45 traz a súmula vinculante. O que é a súmula vinculante? É a decisão do Tribunal Supremo que, naturalmente, terá o cumprimento pelas instâncias inferiores, pelos tribunais inferiores. Né? Nós temos até aquela, doutrinariamente, a questão do precedente, da força do precedente, da autoridade do precedente, se ele é abrangente ou se é mais restrito, não é? Se eu posso contrariar aquela força vinculante do precedente. Quando eu adoto essa simbiosidade com a common law, eu estou dando autoridade ao precedente. E dando autoridade ao precedente, ele tem força vinculante. Tem que criar mecanismo para vincular. E quais foram os mecanismos criados para vincular? Pelo Supremo Tribunal, a força vinculante da decisão. E como é que eu consagro a força vinculante da minha decisão, da minha súmula? Reclamação. Qualquer incidente de reclamação, a decisão é cassada. A decisão contrária. Então é necessário que, quando se adota um novo sistema,
tem que se adotar um sistema com elementos capazes de dar autoridade ao sistema. Qual foi a história do processo do trabalho? Em quantas vezes nós tivemos... E aí, sem qualquer crítica ou sem qualquer, vamos dizer assim, indagação com relação à atuação. Houve uma época em que o Tribunal Superior do Trabalho entendeu, na jurisprudência que foi se formando, analisando os recursos que se avolumavam no sentido... Não, pode deixar que... foi com relação a atualização monetária em época própria. Então, a atualização monetária em época própria, alguns entendiam que era a data do vencimento da obrigação. Olha, a atualização monetária se dá a partir da data do vencimento da obrigação. Outros diziam, não, pô, o pagamento até 5 dias após, não é mesmo? Então, é do mês subsequente ao do vencimento da obrigação, atualização monetária. E alguns juízes entendiam, não, mas espera aí, o mês vence no final, dia 30. Ali vence o mês. Ali, se não pagou, aquela tolerância é meramente pragmática, no sentido de possibilitar o pagamento. Mas se não pagou ali, tem que retroagir a atualização monetária para o mês da obrigação, do vencimento da obrigação. E eu disse, ó, peraí, mas no mês do vencimento da obrigação ainda não há mora. A mora existirá após, né? E a questão é exatamente o seguinte, se ele pagou até o dia 5, nós não vamos fazer uma conta pro rata dia. Ele vai pagar o mês subsequente ao da prestação de serviços, que é um índice. O índice é mensal, não é pro rata dia. E a moçada insistindo, vem ao tribunal e baixa uma súmula, edita uma súmula 381. Olha, a atualização monetária se dá pelo mês subsequente ao da prestação de serviços. Né? Contado a partir do dia 1º, não do dia 5, no mês subsequente, é verdade. Vários tribunais, que eu digo porque turmas de tribunais regionais, continuando a entender, não, é o mês de vencimento da obrigação. E um dia eu estava no Rio de Janeiro, no tribunal, disse, vem cá, eu voltei ao tribunal para fazer umas sessões e tinha um desembargador que ele era relator de vários processos daquele. Eu disse, olha, está aí, mas qual a razão da insistência na tese? Não, a insistência na tese porque eu entendo que não sei o quê, mas espera aí, o Brasil inteiro entendeu de forma diferente. Quer dizer, já está consolidada a jurisprudência, pacificando, e você continua a entender isso. Então, vamos fazer uma coisa só para ver a tese jurídica, o que representa. Isso faz com que o processo possa ser admitido um recurso de revista por contrariedade à súmula, por divergência jurisprudencial, que vai levar 3, 4 anos, dependendo da tramitação, até chegar a uma solução. Vamos fazer uma conta. Eu chamei o contador do tribunal, pedi, faz a conta pela data do vencimento da obrigação e pela data do mês subsequente. A diferença era tão pouca, mas tão pouca, que o tempo de espera daquele que ganhou inutilmente aquela atualização, por força da vontade pessoal do juiz, não teria razão de ser pela própria negatividade da postergação da solução. Então, é preciso entender o seguinte, quando há essa mudança, está havendo a mudança de paradigma, no sentido de nós adotarmos princípios da Common Law, para, juntos com a Civil Law, dar uma efetividade à jurisdição, haverá, primeiramente, que entender, hoje é necessária a uniformização da jurisprudência. De que maneira? A começar pelos tribunais regionais. A jurisprudência intramuros, porque é muito mais nociva a jurisprudência intramuros ser divergente. Ou seja, o tribunal, nas suas turmas, cada um decidir de uma determinada maneira, determinada questão. Logo, o incidente de uniformização de jurisprudência vem de se tornar obrigatório, porque ele foi adotado, a lei foi 9758 ou 9756, de 1998, quando criou-se o parágrafo 3º do artigo 896,
dizendo que os tribunais teriam que uniformizar a sua jurisprudência, não cabendo mais recurso de revista da divergência endógena, de modo que os próprios tribunais teriam que ter a força de uniformização da sua jurisprudência. Esse dispositivo do parágrafo 3º ficou praticamente letra morta. Nenhum tribunal do Brasil uniformizou a jurisprudência. Primeiro, porque a uniformização era seguida pelo artigo 479 da CLT. E seguinte, e essa uniformização era provocada pela parte que, se estivesse ganhando, não iria provocar incidente de uniformização no tribunal. Se estivesse perdendo, também não iria provocar, porque senão corria o risco de perder em todas. Então não havia a uniformização de jurisprudência endógena. Isso passou a existir agora com a Lei 13.015, de modo que hoje obriga-se aos tribunais regionais a uniformizar a sua jurisprudência interna, de modo que ela possa ter unidade. De que maneira? Através da possibilidade de o próprio Tribunal Superior ou o presidente do Tribunal Regional, ao receber um recurso para admissibilidade ou para se manifestar, entender que há divergência interna no Tribunal Regional, não julga, manda baixar para que o Tribunal uniformize a sua jurisprudência. E não fica nisso. O Tribunal terá que uniformizar, baixando os autos, vai uniformizar a jurisprudência. Uniformizada a jurisprudência, tolitor quaestio. O Tribunal Superior vai ter que examinar os recursos. Haverá até novo despacho de admissibilidade se, na uniformização da jurisprudência, aquela decisão que se determinou, houver juízo de retratação. Enfim, haverá a uniformização de jurisprudência pelo tribunal. E se o tribunal depois continuar divergindo, continuar havendo a divergência, a recalcitrância do Tribunal Regional, Tribunal Superior ou o próprio presidente do tribunal, mas não está uniformizada a jurisprudência, volta para o pleno. O que vai acontecer é que o pleno vai reformar as decisões das turmas, contrárias à sua unidade, à sua uniformização. Uniformizada a jurisprudência, passa-se a ter uma outra questão. A uniformização da jurisprudência começa a dar sinais de garantia de estabilidade. Isso não significa que essa garantia de estabilidade possa tornar imutável a interpretação da norma jurídica, até pela dinamicidade dela. As alterações posteriores, é verdade, é que necessitam de uma atenção maior. Primeiro, fundamentação. Abrangente e exauriente, porque o overruling e o distinguish estão presentes no regime da common law. Mas é necessário que eu demonstre a existência de distinção da jurisprudência uniforme do tribunal ou da superação da tese jurídica adotada. E essa superação da tese jurídica adotada tem que ser fundamentada. E fundamentada como quer o artigo 489 hoje do novo Código de Processo Civil que entrará em vigor. E essa fundamentação é abrangente e exauriente. Além disso, nós temos a outra característica, e informada e afirmada a jurisdição e a uniformização da jurisprudência no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, haverá, primeiro, desestímulo, porque se saberá qual o resultado da ação. Né? E nós temos hoje uma questão, na vara de fazenda pública é muito comum isso. Servidores públicos de uma determinada função, que uma das varas decide de uma maneira, dando uma incorporação de função, um tratamento diferenciado a um servidor, e outra vara de fazenda pública negando aquela mesma atribuição, ou aquela mesma vantagem. De modo que os dois servidores da mesma repartição, com a mesma função,
isonomicamente tratados com remuneração diversa, fruto da decisão judicial, que não comporta equacionamento, como o nosso também, né? Não caberia nem equiparação salarial na atividade privada, porque seria vantagem pessoal. Mesmo. Então, na realidade, o que nós precisamos entender é exatamente o seguinte: não é possível conviver com duas decisões diversas para a mesma questão jurídica, para a mesma tese jurídica. E isso se equaciona, primeiro, no âmbito da própria jurisdição do Tribunal Regional, através da uniformização da sua jurisprudência, que norteará a própria sociedade local ou a sociedade da região de qual o destino que se dá à norma jurídica naquele tipo de relação, de modo a trazer previsibilidade, de modo a trazer segurança. E, com isso, criar o desestimulação. Desestimular a ação. Porque se eu tiver a possibilidade de ganhar aquela mesma tese jurídica que eu perdi, eu vou resistir à pretensão, eu vou ajuizar a ação. Porque é fruto do resultado. E esse resultado não pode estar na sorte. Ele não pode ser fundado na sorte, com quem cair. Né? Nós tínhamos antigamente, até no Rio de Janeiro acontecia muito isso, alguns juízes que eram mais rígidos e outros mais maleáveis, de modo que o cara, quando caía uma ação, uma reclamação trabalhista numa determinada, na ocasião, junta de conciliação e julgamento, dizia: olha, só vem aqui advogado que não é trabalhista, aquele advogado que não está acostumado com a justiça do trabalho, ou a parte sozinho, porque os advogados trabalhistas deixavam arquivar o processo, porque sabiam que iam perder. Então, ajuizavam a ação, até que o que aconteceu? Criaram mecanismos para evitar esse tipo de distribuição, chamado captação maliciosa de competência. Né? De que maneira? Impedindo, olha, criar CPF, coisas que tais, para impedir que a ação fosse para outra, que o cara deixasse arquivar e distribuísse a ação no dia seguinte para outro juiz, que melhor lhe conviesse. Então, não pode deixar que a jurisdição e que a entrega da prestação adicional fique vinculada apenas e tão somente à sorte. É necessário que haja essa previsibilidade. E a previsibilidade começa interna corporis. Primeiro, com a súmula impediente de recurso. O próprio juiz, ele indefere o seguimento do recurso, denega seguimento ao recurso, quando sua decisão está em consonância com a jurisprudência dominante. Ou o próprio tribunal, diante da previsibilidade das suas decisões, diante do comportamento uniforme do qual o seu tribunal pleno ou a sua seção especializada naquele sentido definiu, se tem o resultado da própria coerência da decisão. E a questão, quando chega ao Tribunal Superior, o que se examina é o quê? É a multiplicidade de questões. E essa multiplicidade de questões, ela vai trazer o quê? Uma necessidade de uma decisão única, para evitar exatamente a história de decisões divergentes regendo a mesma questão jurídica. E essa questão repetitiva irá, naturalmente, informar o incidente de resolução dos recursos repetitivos. E a própria Lei 13.015 trouxe para a seara do Código de Processo Civil a aplicação naquilo que for naturalmente relevante para até o próprio procedimento do incidente de recurso repetitivo. E no recurso repetitivo, o que é? É a abrangência do debate. Eu participei e foi uma das coisas fantásticas. Nós estávamos julgando, eu sou relator no Tribunal Pleno,
da questão da previdência complementar do regulamento de custeio, qual aplicável, a questão da 51.2, da súmula 51.2. E o Tribunal Superior do Trabalho, que agora tem a competência determinada pelo Supremo Tribunal Federal, com o mesmo tema. O que nós fizemos? Já antevendo a própria alteração do novo Código de Processo Civil, criar uma cooperação judiciária. De que maneira? Audiência pública, em que nós fizemos em conjunto a audiência pública, o Superior Tribunal de Justiça e nós, do Tribunal Superior do Trabalho, com relação ao tema, para ouvir. E essa é a grande questão e o grande fundamento do recurso de índole repetitivo. É ampliar o debate, é trazer o chamado amicus curiae. E ampliar o debate para quê? Para ter fundamento a decisão, para ter essência, para poder decidir com convicção, abrangendo todos os segmentos interessados e criar com isso uma decisão que possa satisfazer e ter a essência da própria decisão e que ela tenha força vinculante. Mas quando estiver na hora, avisa, hein? O senhor tem todo o tempo. Ah, tá certo. Para encher avançado demais, né? Ele é um prazer. Mas todo o tempo. Tá certo. Mas a questão é exatamente essa, é saber o seguinte: a decisão que se tomar, ela tenha autoridade vinculante. E, gente, qual a força vinculante da decisão judicial? A força vinculante da decisão judicial está numa coisa chamada conteúdo. Do conteúdo vem a força sem qualquer discussão. Eu queria saber o seguinte: quem é que decide contrariamente a súmula 16 do Tribunal Superior do Trabalho? Não vou falar qual é. Não é a presunção de recebimento da notificação em 48 horas, não é mesmo? Não é, aquilo já incorporou o consciente, o coletivo. Eu recebo uma notificação, conto 48 horas e pronto. Né? Tem um conteúdo de razoabilidade. Agora, para isso é necessário que as súmulas tenham esse poder e que as decisões nos recursos repetitivos tenham também esse poder. Para isso, é necessário, primeiro, que o recurso repetitivo seja absorvido da totalidade dos elementos que constituem aquela divergência ou aquela discussão, ou aquele debate ou aquela tese jurídica. Através da abrangência, da notificação e da publicidade para que venham os interessados se manifestar, e com isso abrir o contraditório para os interessados, e não tê-los como inimigos, mas tê-los como agregadores da própria formação do convencimento. Se necessária audiência pública, para que se possa ouvir. E se ouve todos os segmentos, pró e contra a tese. Criar a possibilidade de afetação de recursos, desde o primeiro grau de jurisdição, que sejam representativos da controvérsia, para que dê abrangência, para que não se pegue um dos autos capengas como identificador do recurso repetitivo, para que se tenha uma possibilidade maior de se ter conteúdo daquilo que for abrangente. E essa afetação, ela pode ser determinada pela seção de dissídios individuais, inclusive requisitando dos tribunais regionais processos, autos representativos da controvérsia. E, com isso, ter um núcleo maior para poder se decidir.
Aí o que fazer com relação ao processo? Ora, é verdade, aquele processo mãe, o núcleo, ele vai ser decidido e a decisão abrangerá os demais processos com o mesmo tema, ou aqueles representativos da controvérsia também. E a Lei 13.015, ela teve uma precaução de não suspender, não determinar a suspensão de todos os processos em andamentos quando se deflagrasse o recurso repetitivo. Deflagrado e recebido o recurso repetitivo, o relator poderá determinar que se suspenda o julgamento dos demais processos, inclusive no âmbito do primeiro grau de jurisdição. Agora, é verdade, para que haja a decisão e que ela tomada, e há um prazo de 1 ano, para não ficar infinitamente perdida a questão da própria decisão no recurso repetitivo, essa decisão terá força vinculante. E a força vinculante dela, é verdade, virá com o novo Código de Processo e, naturalmente, com emendas à Constituição que estão em andamento, que é, naturalmente, a reclamação. A reclamação, dizem que é uma das... caberá a reclamação da parte interessada do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e constitucionalidade, garantir a observância do enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidentes de associação de competência. Então, a reclamação é o elemento, ou é a força maior que terá o tribunal para fazer valer a autoridade das decisões tomadas em assunção de competência, que é, naturalmente, repetição de recursos, e no recurso repetitivo. Com a adoção, com a vinda do novo quadro, os próprios tribunais regionais terão, naturalmente, a assunção de competência para as questões repetitivas, para as demandas repetitivas. Toda vez que houver uma questão relevante e com repetição, poderá ser provocado, no sentido de uniformizar. E a questão maior é exatamente essa. Havendo a uniformização, haverá exatamente um controle maior da eficácia da atuação jurisdicional. Ou seja, haverá previsibilidade, haverá coerência, haverá pouca probabilidade de deixar para a sorte o resultado da demanda. E com isso, havendo desestímulo, com certeza, e com as decisões tomadas em recurso repetitivo, abrangendo as teses jurídicas idênticas, nós talvez possamos ter uma reversão do quadro atual. Porque, pelo quadro atual, inclusive com relação ao início, da petição inicial ao pagamento, é, de fato, uma história sem fim. E é necessário que a jurisdição tenha eficácia, eficiência, sobretudo na execução, que é o grande gargalo da nossa jurisdição. Esse tema de fato, a gente, né, como temos... Caramba, é mesmo? Não, já está na hora, né? Porque senão o companheiro que vai estar vindo aí... É? Mais uns 15 minutos, pode ser. Não, mas vamos deixar, abrir para o debate aí, né? Fica melhor. Isso, deixar abrir para o debate para a moçada que é de pau. Né? Atrasaram um pouquinho. Mas tudo bem, mas é isso aí. A esperança é que nós tenhamos, nessa mudança de paradigma, uma mudança de toda a jurisprudência, de toda a jurisdição, atuação jurisdicional. Está havendo a mudança. É sem dúvida presente. Não há mais reversão. E a própria história
da Emenda Constitucional 45 trouxe essa mudança, que nós temos que nos adaptar e procurar fazer dela a melhor forma de solução dessa crise institucional que vivemos com relação a esse volume absoluto de processos. Né? E não deixar para nós, por exemplo, no Tribunal Superior do Trabalho, um ministro tem uma distribuição de 10 mil processos por ano. Isso é uma loucura. Né? E não é justo. Né? A gente trabalhar 13 horas por dia, sentado em cima dos processos lá, para poder procurar dar conta. E, na maioria das vezes, demandas repetitivas com decisões divergentes. Na maioria delas. Né? Eu disse a questão da 381, foi só para falar, mas tudo bem. Então é isso aí. Tomara que nós possamos vislumbrar uma saída para essa história. E tenho certeza, otimistamente, que essa mudança contribuirá para nossa mudança de paradigma com relação à nossa atuação, de saber que o juiz é um instrumento da paz social. E como instrumento da paz social, ele tem um compromisso institucional, que é com a sociedade, que é com a própria harmonia, e procurar sempre por ela, para que possa, naturalmente, o povo brasileiro crescer, né? Crescer por si, e não tutelado por uma jurisdição que muito à mercê de uma jurisdição que muitas vezes nem a parte esperava ganhar. Som testando. Né? E sai feliz da vida, comemorando o sucesso da mesma forma que comemora a desgraça no dia seguinte com a mesma tese. Né? Então, isso tudo é preciso parar e refletir, para ver que nossa vontade pessoal não representa a nossa história, porque a vontade pessoal não é a atitude do juiz. O juiz tem a vontade dele está vinculada exatamente ao Estado e ao regime democrático, né? Que seria o pensamento médio. E com isso, senhores, vamos torcer para que tudo dê certo. Muito obrigado. Pode abrir. Quero felicitar o nosso presidente Altino Pedroso, a nossa querida colega desembargadora Ana Carolina, pela feliz e inteligente convite feito ao nosso prezado ministro Aloísio Corrêa da Veiga, que, como vocês viram, não é à toa que tem este currículo recheado aqui de inúmeras palestras, anotação de inúmeras palestras e participação em inúmeros eventos, porque sempre faz, né, a abordagem dos temas com clareza e profundidade, como fez nesta oportunidade. Então, queremos, sinceramente, agradecer a sua presença, porque sabemos que se deslocar com todo esse volume de processo e esses compromissos que tem no tribunal, até Curitiba, para atender esse chamado, dando, enfim, contribuindo para a magnitude desse terceiro Fórum de Sustentabilidade, certamente foi com grande sacrifício que o fez. Então, agradecemos a sua presença, ministro, e em meu nome, tenho certeza de todos os presentes, não é? Enfim, temos somente a agradecer a sua participação aqui. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. E estaremos aqui toda vez que o chamado é trocado for.